Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Traremos desse vídeo a lição 2, Identidade Profética, onde falaremos um pouquinho aí, dando continuidade a esse tema para lá de abençoado, o Ministério Profético, sua importância e contemporaneidade. E para começar, estaremos vendo aí que o nosso texto bíblico básico está a princípio em Jeremias, capítulo 1, dos versos 4 ao 12. Temos também o nosso texto áureo, que está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, verso 29, diz: Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Continuando aqui, nós temos o nosso comentário, a palavra introdutória, que nos irá dizer: o profeta possuía grande autoridade e poder, alguém de revelações sobrenaturais. Assim, ser chamado por Deus para o ministério profético era um misto de grande responsabilidade. Então, queridos, está aí mais uma aula. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa questão da identidade, ou seja, o profeta em si, a pessoa do profeta, né? A pessoa daquele que era chamado por Deus para trazer ao povo um recado, uma mensagem diretamente de Deus, a mensagem divina. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão ligada à identidade, ligada ao comportamento, ligado, sim, a respeito a esse compromisso e também, é claro, essa intimidade que o profeta tinha para com Deus. Temos também aqui mais: havia no Antigo Testamento 3 classes de pessoas que eram separadas e ungidas por Deus para exercerem funções específicas, a saber aí, os reis, os sacerdotes e os profetas. No entanto, o ofício profético, que é o alvo do nosso estudo, é claro, era algo singular, sem paralelo, com identidade própria. Então, com isso, você passa a entender também que, além de falar sobre a identidade profética, o ministério profético, o chamado do profeta, a pessoa do profeta em si, veremos também que o profeta fazia parte naquele tempo de uma classe, a qual era conhecida como a classe dos ungidos, os separados por Deus, as quais nós temos aí os reis, que eram ungidos, separados, consagrados, né, vão derramar de óleo, e nós tínhamos também os sacerdotes de Israel, que faziam parte da chamada tribo de Levi, e por fim os profetas, que são aí o alvo do nosso estudo, tá? Então, tá uma bênção essa aula, vem conosco aí para a gente aprender um pouquinho mais com Deus, de Deus, através da palavra santa e gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos o primeiro tópico, que vai dizer o nome e o sobrenome de um profeta. Então vamos ver a questão ligada à identidade do profeta, né? Entender um pouco mais sobre essa terminologia profeta, na origem desse termo e o significado do mesmo, tá? Então, continuando aqui, profeta, o primeiro subtópico. A palavra profeta vem do grego profetes, que tem origem em 2 radicais, no caso aqui, pro, que quer dizer que vem antes, que antecede, e o segundo aí é femi. Femi quer dizer falar, né? São 2 radicais gregos que, unidos aí, formam a palavra, o termo ou o nome, como você quiser colocar, profeta, tá? Então, pro, que vem antes, femi, falar. Então, se você unir, profeta seria nada mais ou nada menos do que aquele que fala antes de que? Antes que ocorra o acontecimento. Então, isso é profetizar. É meio que antever, antecipar, no que tange trazer essa revelação de algo que está prestes a acontecer. Mais uma vez, para que nós, professores, aí gravemos e passemos e repassemos aos nossos alunos, pro, o que vem antes, e femi, falar. Então, falar o que vem antes, falar o que está por acontecer, falar aquilo que há de acontecer, está certo por acontecer. Então, o profeta é aquele que antecipa um recado, antecipa uma mensagem, tá? Basicamente é isso. Essa seria a origem do termo profeta, tá? É claro que a gente sabe que lá no hebraico existe uma outra questão que a gente vai tentar falar um pouquinho também sobre isso aqui. Então, para começar, vamos lá, deixa eu voltar aqui uma vez, a vez eu falo que não diz aqui o hebraico. Então, nós temos aqui, pelo menos no grego, gente, a palavra profeta, é o termo mesmo, profeta. No grego ficou claro e a gente já explicou o que é. Nós temos também essa mesma palavra lá no hebraico, que seria a palavra nabi, a quem pronuncia navi, tá? Nabi ou navi, há também essa possibilidade de pronúncia. E esse termo navi ou nabi, como nós chamamos no hebraico, para profeta, dá a ideia também de uma raiz que quer dizer aborbulhar, ou seja,
é algo que jorra de uma fonte, uma água que vem de uma fonte específica. Então nós vemos aquela água saindo, jorrando, sabemos então que ela parte a princípio de uma fonte. Então, a borbulhar ou a jorrar, ou vindo de uma fonte, daí esse termo, nessa ideia baseada a princípio em Nabi, dando a ideia de que o que borbulha, o que sai, é a revelação, é a palavra, é o que está por acontecer, e a fonte originária desta palavra é Deus. Então, Nabi é aquele que deixa borbulhar, aquele que traz algo que vem da fonte, nesse caso Deus, a fonte direta, clara, única, genuína, verdadeira, que é Deus. Aí nós temos essa expressão Navi, lá, ou Nabi, que a gente vai ver já daqui a pouco, eu vou explicar um pouco mais sobre isso, no hebraico. Tá? Continuando aqui, com o tempo, o ministério profético ampliou seu leque de atuação para além de fazer previsões quanto ao futuro. Então, a princípio, inicialmente ali, quando os profetas surgiram, a visão que se tinha era homens levantados por Deus, né, profetisas também, mulheres levantadas por Deus ao longo da Bíblia, para trazerem ao povo, a saber, Israel ou algumas outras nações, na qual o profeta era levantado para tal, mas a gente percebe que inicialmente Israel, Jonas é um dos únicos profetas que saem da sua terra para profetizar, fora dela, embora profetas dentro de Israel profetizem também para terras distantes, tá? Então a gente vê profetas de Deus, de Israel, profetizando para nações gentílicas, mas fazendo isso aqui de dentro de Israel, eles aqui pessoalmente profetizando para aquelas nações lá fora. O único profeta que nós vemos saindo de sua nação para profetizar em outra seria aí, a princípio, o profeta Jonas, tá? Ou Ioná, lá do hebraico, Jonas. Mas voltando aqui, o ponto é que inicialmente a ideia que se tinha é essa. Por que é um profeta? Ou quem é o profeta? É aquele que revela, aquele que traz algo que está prestes a acontecer. Então, o termo profeta, a palavra profeta e a pessoa do profeta estava intrinsecamente ligado a acontecimentos futuros. Mas com o passar do tempo, essa atuação do profeta, ela passou a ir além disso. Com isso, nós vemos aqui que vários textos bíblicos mostram profetas revelando o passado, embora seja até meio estranho falar isso, né? Revelar o passado. Já visto o fato de que o passado já aconteceu, então a gente não tem muito que revelar. Já visto o fato de que revelar está intrinsecamente ligado mais àquilo que está por acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, isso me é revelado. Mas o ponto é que os profetas traziam conteúdo do passado, eles relembravam o passado, eles traziam minúcias, detalhes importantíssimos acerca do passado. Então, não vemos os profetas só revelando ou trazendo uma mensagem ligada ao futuro, mas também trazendo à tona o passado, relembrando o povo a fim de exortar o povo pelo passado. Vemos também na Bíblia os profetas predizendo o futuro, claro. A maioria dos casos que a gente percebe é esse, a ideia por trás do termo profeta está atrelada a isso aí. E também vemos profetas realizando milagres e denunciando pecados do presente. Então, vamos lá. Outra coisa que é comum nós vemos na Bíblia, profetas realizando milagres. Elias é um exemplo disso, o profeta Eliseu é um grande também exemplo disso. Então a gente vê que os profetas inicialmente vinham para revelar o futuro, trazer uma mensagem daquilo que estava por acontecer, estava prestes a acontecer. Então vinham trazer conhecimento no presente daquilo que no futuro estava por acontecer. Mas também, com o passar do tempo, esses mesmos profetas passaram, né, a receber de Deus também a ordem de trazer à tona o passado do povo, a fim de fortalecer o presente e trabalhar o futuro. Então, volta e meia, quando o povo se desgarrava, se desprendia, esquecia o que Deus lhes havia feito, os profetas também faziam isso. Olha, lembra lá do Deus que tirou da terra do Egito com fortes mãos, guiou no deserto, abençoou. Então, quando os inimigos X, Y cercaram, Deus os libertou. Então, volta e meia, o profeta também fazia isso, relembrava o povo, trazia à tona o passado, muitas vezes esquecido pelo povo, a fim de fortalecer o povo no presente e prepará-los para o futuro. Outra coisa também, a gente acabou de dizer aqui, é a predição do futuro, a gente vai falar daqui a pouco, mais detalhes. E realizar milagres, né? Profetas que eram usados por Deus, como Elias, né? Eu acabei de citar aí Eliseu e outros mais. E também nós temos aí profetas que denunciavam os pecados do presente, ou seja, além de trabalhar a questão do futuro, além de trazer à tona o passado, além de realizar milagres maravilhosos, também ele denunciavam, os profetas recebiam de Deus essa autoridade
para lançar na face do povo seus erros, seus pecados, a fim de que com isso houvesse arrependimento e através desse arrependimento houvesse uma busca, um retorno a Deus, uma conversão por parte do povo, claro, e o povo pudesse receber a tão gloriosa salvação e obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Então, basicamente, gente, aqui nós temos o termo profeta, que é muito comum, lembrando que essa expressão profeta, aqui do grego profeta no português e profetes no grego, alude a esse termo lá no Novo Testamento. Já o antigo aludiria ao termo navi ou nabi hebraico. Continuando, vamos lá. Vidente, um outro termo, ou uma outra forma como o profeta era conhecido também, lá na Bíblia Sagrada, a saber, mais propriamente no Antigo Testamento, era vidente. O profeta era chamado também de vidente. Vejamos isso aqui. Este outro nome dado aos profetas é a tradução de duas palavras hebraicas. Então nós temos a palavra roê, mais uma vez, roê, lembrando que a expressão ou a pronúncia hebraica para isso aqui é uma pronúncia gutural, ou seja, parte daqui, desse som. Então você teria que fazer roê e ou rosé, roê e rosé, rosé. Então a princípio roê, ok? E rosé. Aparentemente, o primeiro termo é o mais antigo, usado em 1 Samuel 9:9. Então, nós vemos aqui, tá, que o profeta também era conhecido como vidente. Era muito comum se chamar o profeta de vidente, né? Buscava-se, muitas vezes, uma resposta para algo que havia acontecido e não se sabia ao certo a resposta, algo que estava acontecendo naquele momento, ou algo que estava por acontecer. Então se buscava o vidente a fim de que esse vidente, buscando a Deus, é claro, nesse caso aqui, os santos profetas do Senhor, pudessem ter de Deus um direcionamento a fim de orientar a pessoa que ele estava procurando. Samuel foi chamado lá no livro de 1 Samuel de vidente, quando Saul, é claro, junto a um servo, que foram buscar duas jumentas do pai de Saul, cujo nome era Quish, no hebraico, ou Quis, no português, foram buscar as jumentas do pai de Saul, e nessa questão acabou ali sendo o que Deus havia preparado para que ocorresse esse encontro entre Saul e Samuel, culminando assim, é claro, na unção, na consagração de Saul como primeiro rei da nação de Israel. Continuando aqui, então, vidente era um dos termos aí utilizados para o profeta. Temos também uma ideia interessante de entender uma coisa. Qual seria essa diferença? Tá? Há uma diferença na aplicação ou não do termo profeta para o termo vidente? Basicamente é isso aqui. O termo profeta, ele aponta para a função objetiva, ou seja, a palavra profeta, lembra lá de pro, que vem antes, e femi, tá? Falar, então anunciar o que está por acontecer, ou falar antes o que vai acontecer depois. Então é algo objetivo, a visão, a ideia que se tinha quando nós pensamos em profeta, quando se pensava em profeta no passado, é ter a noção de que eis aí alguém cujo Deus lhe diz hoje o que está por acontecer amanhã. Então o objetivo de quem procurava um profeta, na maioria dos casos, era saber o futuro. Então a função objetiva seria essa, tá? Nesse termo aí, profeta, conhecer o futuro, saber o futuro ou revelar o futuro. Mas temos também aí o termo vidente, para entender um pouco dessa diferença. Já o termo vidente aponta para quê? Uma conotação subjetiva. Ou seja, a ideia é o quê? O vidente geralmente é aquele que poderia ver o futuro, aquele que, embora talvez com não tantos detalhes, né? No sentido de quê? De que o profeta, muitas vezes, não quer dizer que ele tenha visto o que há de acontecer. Havia casos em que ele profetizava, levantado por Deus, ele dizia algo e esse algo acontecia. Não que ele tivesse visto antes que isso ia acontecer, mas ele dizia, logo isso acontecia. Já o vidente não. O vidente é alguém que nos fazia tomar conhecimento de algo que estava por acontecer. Tá? Então, quando se procurava o vidente, era mais para saber, para ver, para ter conhecimento, alguém que via. Esse vidente nem sempre via o futuro. Havia casos de que se tinha noção de que ele podia decifrar algo que ficou meio subjetivo no passado, meio oculto no passado, algo que estava acontecendo no presente e nós não tínhamos um conhecimento, buscava o vidente, que é o caso ali. Ó. As jumentas se extraviaram. Onde estão as jumentas? Procura o vidente, a fim de que ele possa dizer onde está a jumenta. Foi o caso lá, como eu disse aqui já, repetindo, Saul e o servo que foram procurar as duas jumentas. Então, basicamente, função objetiva,
dando-nos a ideia de que se esperava ou se pensava, cria-se que o profeta era alguém que lançava uma palavra e essa palavra se cumpriria. Às vezes ele via o que estava por acontecer, e o profeta via, é o caso da questão até mesmo atrelada ao termo vidente, ou muitas vezes, na maioria delas, o profeta nem via o que aconteceria, mas ele dizia algo e era como se Deus ali, é claro, era como não, Deus ali usando ele para dizer algo que estava por acontecer. Já o vidente queria ver, queria ter noção, queria tomar conhecimento de algo que estava por acontecer. Basicamente seria essa aí a diferença para você, professor, é claro, explicar aos seus alunos. Continuando, em 1 Crônicas 21, verso 9, o profeta Gade é chamado de vidente de Davi, dando a entender que era uma espécie de conselheiro pessoal do rei. Então, com isso, a gente vê aí homens como Gade e outros na Bíblia chamados de vidente, o caso de Samuel também. E para esse caso em específico, a ideia que nós temos é o seguinte: quando Davi tinha dúvida de algo, quando Davi queria saber algo a respeito da vontade de Deus, coisa do tipo, era como se Davi buscasse, através desse homem, esse tipo de conhecimento, esse tipo de orientação, tá? O vidente, para que ele pudesse ver, para que ele pudesse saber o que aconteceria ou não, o que se fazer ou não. E lembra de um exemplo muito interessante, 1 Samuel 30, onde o rei Davi manda que se chame ali, nós falamos um pouquinho sobre isso na aula passada, mas ele manda que chame ali o sacerdote Abiatar, e ele consulta a Deus por intermédio de um éfode, porque ele quer saber o seguinte: Deus, perseguirei eu essa tropa? Os amalequitas tomaram a família de Davi e dos demais homens dele, fugiram, não mataram ninguém, e Davi quer saber o que deve fazer, ele quer uma orientação, então ele está buscando ali a orientação de Deus. E qual é a orientação que Davi está buscando naquele momento? Perseguirei eu essa tropa? Alcançá-la-ei? E vem a resposta, né? Percebe que de certo alcançará e tudo libertarás. O ponto é isso aqui, gente. Acho que está muito claro. O profeta dizia algo da parte de Deus e esse algo se cumpria. Ou dá-nos a entender que ele via, contemplava algo, como é o caso do profeta Isaías. O menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. Uma alusão ao nascimento de Cristo Jesus, o Messias de Israel prometido. Uma virgem conceberá, né, e dará à luz. Então, são coisas que a gente percebe. Isaías 53, como se ele ali contemplando o sofrimento do Senhor, Jesus, o Salmo de Davi falando ali, aquele que põe a mão no prato comigo me trairá. Então são questões que a gente percebe o profeta meio que vendo, meio que antevendo o futuro, e casos onde o profeta dizia algo, como Elias: se eu sou homem de Deus mesmo, que caia fogo do céu e consuma. Então Elias sabia que cairia, mas a princípio naquele momento ele lança uma palavra e realmente baseado nessa palavra Deus, ele cumpre gloriosamente, é Deus ali cumprindo na vida de Elias. É claro que a gente tem que ficar muito atento com relação a passagens como lá o caso de 1 Reis 17, onde Elias profetizou que não haveria chuva nem orvalho, mas uma leitura breve na epístola de Tiago nos mostrará que Elias, antes de aparecer a Acabe, já havia orado a Deus para que não chovesse. E Tiago diz: Elias, homem sujeito às mesmas provações que nós, orou incessantemente para que não chovesse. Então, ele orou primeiro, quando Deus lhe deu a resposta: vai, pode ir, apresenta lá para Acabe que eu vou garantir que não choverá. Aí ele, diante de Acabe, disse: segundo a minha, vive o Senhor perante cuja face estou, que segundo a minha palavra. Então, há muitos tomando carona nisso aí, profetizando isso, aquilo vai acontecer, e não acontece por quê? Porque segundo a minha palavra, que Elias disse, foi embasado nas orações, ou na oração anterior que ele havia feito. Basta ler a epístola de Tiago e você verá isso. Então, está claro aqui, gente. Vidente e profeta. Via futuro, profetizava para o futuro. Esse é o ponto, tá? Continuando, outra forma na qual o profeta era conhecido, ele também era chamado de homem de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. O termo homem de Deus, né? Então nós vemos aqui que é um termo, e há duas referências, né? Deuteronômio, capítulo 33, verso 1, e 2 Reis 4, verso 9, a gente vê essa expressão aqui, né? E na qual nós temos homem de Deus, do hebraico ish, homem ish, do hebraico, mais uma vez, homem ish. E nós temos aqui Ha Elohim, Ha Elohim, Ha, quer dizer D ou O, Elohim, né, o nome ali, ou o termo usado para Deus também, no hebraico Antigo Testamento. Então, o termo homem de Deus, no hebraico é Ish Ha Elohim, Ish Ha Elohim, homem de Deus.
O termo parece designar o quê? Uma característica especial destes profetas. Que característica seria essa? Como sendo realizadores de grandes milagres. Então, quando se via um profeta, geralmente chamava esse profeta de homem de Deus. É claro que nós precisamos ficar atentos a um detalhe. Houve tempos, como é o tempo do profeta Elias e alguns outros mais, onde a palavra do profeta perdeu crédito. Haja vista o fato de que Acabe e Jezabel mataram os profetas de Deus, muitos deles, a maioria naquele tempo, outros tiveram que ser escondidos, né? 7.000, a Bíblia vai dizer, escondidos, ocultos, e ali que não se dobraram a Baal. Mas o ponto é que muitos dos ditos profetas de Deus acabaram se bandeando para o lado de Baal, com medo de que Jezabel e Acabe, ou Acabe e Jezabel, como você quiser citar, tirassem-lhes a vida. Então, com medo de morrer, eles acabaram negando a fé no Deus Todo-Poderoso e se tornando profetas de Baal. Se recrutaram lá, né, junto à corja de profetas de Baal. Com isso, a palavra do profeta, o homem profeta, a pessoa que profetizava, acabou caindo em descrédito dentro de Israel. Então, a palavra de profeta não valia muito. Então, o profeta não era muito conhecido como homem de Deus em algumas épocas. Então, para mostrar realmente que Deus é maravilhoso e que usa homens e mulheres nessa terra, os profetas também passaram a ser chamados de homens de Deus. Homem de Deus, isso é maravilhoso, tá? Fazendo uma alusão ao quê? Contrapondo aí os homens de Baal, os profetas do inimigo, como você quiser citar aí. Então, realmente, esse termo maravilhoso, homem de Deus, alude ao fato de quê? De que os profetas vinham sim da parte de Deus, estavam sim ligados direta e gloriosamente a Deus, e que além disso, para fortalecer, né, além de profetizarem, Deus ali corroborava com aquilo que eles falavam. É claro, dando a eles uma capacidade poderosíssima, maravilhosa, de realização de milagres. Não que os mesmos fizessem isso, não que eles tivessem um poder específico, mas Deus os usava gloriosamente na realização de milagres. E aqui nós temos alguns exemplos, tá? Então, nesse ponto, eles eram chamados de homens de Deus. Aqui nós temos aqui um exemplo que é 1 Reis 17, verso 24, a viúva de Sarepta. E essa mulher disse o quê para Elias? Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Qual é o contexto aqui? Professor, trabalhe com esse contexto, caso você tenha tempo aí. O contexto nada mais é do que após profetizar que haveria sequidão em Israel, não haveria chuva nem orvalho. Elias agora é obrigado a se esconder. Deus o esconde num lugar chamado Ribeiro de Querite. E ali Deus envia corvos para que alimente Elias. Elias é alimentado por esses corvos até um certo momento. Bebia da água da fonte, a água do Ribeiro de Querite. Secando-se, pois, esta fonte, esta água, Deus agora o envia a uma terra chamada Sarepta. Lembrando que Sarepta é em Sidom, lembrando que Sidom é terra de Jezabel. Então, Elias está fugindo de Jezabel e Deus agora esconde Elias na terra de Jezabel. Oh, glória a Deus! Deus lhe esconderá em lugares onde o inimigo jamais poderá ter noção. Deus há de guardar sua casa, Deus há de guardar seu casamento, Deus há de guardar seus filhos, Deus há de guardar a sua história em nome de Jesus. Então Elias agora está na terra de Jezabel. Ela sai de lá para fazer um estrago em Israel. Olha que coisa interessante, gente. Um homem chamado Acabe deixa a sua terra e faz um casamento arranjado. Ele vai a Tiro, Sidom, casa-se com Jezabel, a filha do sumo sacerdote, né, o Etibaal, sacerdote de Baal. Olha que coisa interessante. Então, um homem sai de Israel e vai para Sidom. Com isso, uma mulher sai de Sidom, Jezabel, e vem para Israel e destrói Israel. Nesse caso, Jezabel, não por ser uma mulher, você me entende, mas Jezabel, só corroborando com o texto. Então, só para você entender onde eu quero chegar. Um homem que aparentemente não tinha Deus, vai para a terra de Jezabel, piora a situação e traz ela para a sua terra e ela acaba com a nação de Israel. Agora, um homem de novo sai de Israel, só que dessa feita Elias, cheio de Deus, vai para a mesma terra e lá, ao invés de uma mulher vir para destruir, lá esse homem é abençoado. Então, aonde o inimigo levantou uma mulher, Jezabel, para destruir a nação de Israel, Deus levantou também uma mulher, a viúva de Sarepta, para ali sustentar, ajudar, auxiliar, cooperar e ser bênção na vida de Elias. Glória a Deus por isso. Então, no diabo acha que atuou, que fez, que trabalhou, Deus mostra que quem manda é ele, a glória é toda dele. Aleluia. Então, para fechar aqui, o contexto é esse. O contexto é que Elias
é enviado a Sarepta de Sidom, uma viúva está catando gravetos, 2, 3 cavacos, ela diz, ia apanhar aquilo, fazer a última refeição para ela, para o filho, ambos morreriam. Elias profetiza sobre a vida dessa mulher, tá, vai e faz conforme a tua palavra, mas faz primeiro para mim, né, um bolo. Então ele disse que a farinha da panela não ia acabar, o azeite da botija não ia secar, até que o Senhor, tem um até aqui nessa profecia, nunca se esqueça disso, até que o Senhor envie chuva sobre a terra. Aí você conhece o contexto. Elias passa a morar na casa desta mulher, lá eles são alimentados por Deus, guardados por Deus ali. Um dado dia o filho dessa mulher vem a óbito. Elias morando na parte de cima da casa, não havia contato entre ele e a mulher, tá? A mulher embaixo com o filho, Elias na parte de cima, sozinho, e Deus buscando a presença. Um dia o filho da mulher morre, ela pega o filho no colo morto, leva para... ela busca Elias pega a criança, leva para cima para o quarto dele, ora sobre a criança ressuscita. Estou ganhando tempo para que o vídeo não se estenda. O ponto é que quando a criança ressuscitou, essa mulher disse isso. Então, a mulher disse a Elias, vendo o filho ressurreto, ela disse, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Qual o problema aqui nisso? Nenhum, pelo fato de ser, mas há um pequeno detalhe aqui. A mulher ficou muito tempo, Elias não morou lá um mês. Durante todo o tempo em que Elias ali morou, a mulher viu o pão multiplicado. A mulher viu a farinha na botija, a farinha na panela multiplicando. Ela viu o azeite na botija multiplicar. Mas ela não disse, nisto conheço que tu és homem de Deus. Mas precisou o filho dela morrer. Quando o filho morre, aí ela teve que dizer, nisto. Porque tem gente que enquanto está sendo abençoado, não está nem aí. Está tudo tranquilo, mil maravilha. Mas quando o negócio aperta, precisa reconhecer. Então, a forma que Deus trabalhou para que essa mulher reconhecesse que ele era na vida de Elias foi essa. Quando a farinha multiplicou, a mulher não disse, nisto conheço agora. Não, ela não disse. Quando o azeite multiplicou, ela não disse, nisto conheço agora. Mas quando o filho ressuscitou, ela teve que dizer, nisto conheço agora. Agora o quê? Que tu és homem de Deus, Elias, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Uma característica do homem de Deus, do profeta, qual é? A palavra do Senhor na boca dele é verdade. A palavra do Senhor na boca dele é verdade. Porque tem gente que se diz homem de Deus, profeta, e a palavra na boca dele não é verdade. Continuando aqui, vamos lá. Segundo tópico, as digitais proféticas. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Então está aqui, ó, as digitais, o que marca, o que determina, o que mostra-nos realmente o profeta. Vamos lá. Palavras verdadeiras. Então todo verdadeiro profeta, todo profeta de Deus, as palavras são verdadeiras. O profeta é o homem da palavra. Isso que é maravilhoso. Então o que determina, o que mostra, o que característica que nos mostram realmente, revelam um profeta, são as palavras. E que palavra? Palavra de Deus. Esse é o ponto, a palavra de Deus. O verdadeiro profeta não visa status nem a aprovação de autoridades, civis ou religiosas. Importa-lhe o quê? Importa-lhe sim a verdade, conforme a recebeu da parte de Deus. Então, para começar, gente, quem é o profeta? É aquele que tem por base, por orientação na vida, a palavra de Deus. Aquele que se baseia, se guia, se pauta e vive pela palavra de Deus. Em segundo lugar, o profeta verdadeiro, eu repito, verdadeiro, não visa status. Ele não está preocupado em ser famoso, ter cartaz, agenda, a dita oferta, porque eu sou um pouco leigo nesse assunto de pregar e receber oferta, porque sempre que eu leio na Bíblia, eu nunca vejo, pelo menos eu, tá, gente? Vou falar por mim, você não é obrigado a concordar comigo, não. Mas todas as vezes que eu vejo na Bíblia algo relacionado à oferta, geralmente quem está dando a tal oferta não estipula. Isso que é maravilhoso. Em que sentido? Desculpa, não, falei o contrário, perdão. Quem está recebendo a tal oferta, perdão, não estipula. Geralmente, esse é o ponto. A visão de oferta é o seguinte, eu estou dando a oferta, mas o ponto é que eu estou dando desprendido, coração aberto. E hoje a gente vê algo diferente, né? A pessoa que diz receber a tal oferta, é ele que diz, você tem que dar para essa pessoa o que essa pessoa quer, o que essa pessoa manda, o que essa pessoa pede ou o que essa pessoa estipula. Então, logo se a oferta,
Amém. A gente vai lá e toma aqui, ó. A gente está podendo, a situação é essa no momento. Tá? Mas voltando aqui, uma hora eu gravo um vídeo só sobre isso aqui. Então o verdadeiro profeta, ele não está ligado em status, ser conhecido, e também não visa a aprovação das autoridades. E aqui está o problema, civis e religiosos. Por quê? Não sei se só eu que sou de reparar essas coisas, mas geralmente a gente presencia em alguns cultos que parece, pelo menos é o que parece, e tomara que eu esteja errado, é que dependendo do tamanho da congregação, do campo, do ministério, da igreja, da convenção, o que é que seja, parece que alguns profetas, meio que, quando o assunto é entregar uma profecia ao pastor presidente, gente, parece que Deus vai pegar metade do mundo e colocar na mão desse dito pastor. É muita bênção, é muita... Não é claro que eu não estou aqui para dizer que nós devemos profetizar coisas ruins, pesadas, mas a gente percebe que muitas dessas pessoas dão essa dita profecia no intuito de voltarem novamente à igreja, de estarem bem com a liderança da igreja, de fazer uma média com a liderança. Então, para o zelador da igreja, para aquele irmão diácono ali, o zelador, o cooperador, o obreiro, aquela pessoa que está ali, é uma profecia, amém, profecia. Não sei se a gente pode falar assim, mas para o cabeça é a profecia. E, gente, eu vou até sair do ambiente de igreja para que não... Já viu profecia para empresário? Eu já presenciei, né? Alguns profetas que estão pregando em empresas e quando tem acesso ao diretor, ao presidente, né, ao sócio majoritário. Gente, haja profecia, haja coisa, né? Haja profetada. Então o ponto é o seguinte, o verdadeiro profeta não está preocupado a princípio com isso aqui. O compromisso dele é com a verdade. E que verdade? A verdade que ele recebeu de Deus. Ele fala independente do que vai acontecer. Não estou dizendo com isso que só é um verdadeiro profeta aquele que dá cajadada. Né? Tem gente que acha que se você entrega uma profecia para alguém de uma bênção que está para receber, de algo ligado à prosperidade, saúde, física, família, não, isso não é profecia não, isso é light. Profecia é aquela, te arrepende, põe a tua casa em ordem, Deus vai te jogar no leito. Deus, ele fala como quer, quando quer. Profecia não é aquela, profecia não é medida pelo conteúdo em si, mas pela fonte, pela origem. E a origem é Deus. Então o verdadeiro profeta nada mais é do que aquela pessoa que se faz valer da palavra de Deus, não está preocupada se vão receber ou não, o status que vai atingir ou não. Por isso é que tem tanta gente revelando aí na internet, revelações para lá, diga-se de passagem, estranhas, que a gente não tem tempo aqui de comentar. Até se tivesse, a gente até poderia fazê-lo, mas não temos tempo para tal. Mas o verdadeiro profeta está compromissado com a verdade. Que verdade única que recebeu de Deus. Continuando aqui, caso suas previsões falhem, vamos lá, o profeta profetizou algo, falou algo, falhou. Mesmo que parcialmente, seu ministério estará comprometido como um todo. O profeta disse algo, e parece-nos que esse algo dito pelo profeta não está acontecendo ainda. O que acontece? A partir daí, então, ele é tido por alguns como falso profeta. Lembrando que o fato de o profeta trazer uma mensagem não está atrelado ainda, até então, pelo menos o que a gente percebe, com uma espécie de data prévia, alguma coisa específica, porque profecia verdadeira e genuína nada mais é do que um homem ou uma mulher trazendo-nos da parte de Deus uma mensagem de algo que está por acontecer, de algo que está acontecendo e não sabemos ao certo o porquê. Isso não implica dizer que essa pessoa que está trazendo a mensagem tem que saber tudo relacionado à mensagem. Gente, é difícil. Por diversas vezes eu já orando a Deus, Deus me mostrando algo para passar para alguém, e a pessoa pergunta, que dia vai ser? Que horas vai ser? Que tamanho vai ser? Qual o valor? Como é que é? Quantas pessoas? A pessoa te faz uma série de questões, uma entrevista, como se Deus tivesse te dado todos os detalhes. Nem sempre Deus dará a nós, os que estamos passando a dita revelação, a dita profecia, como você quiser falar, detalhes, minúcias, a coisas que Deus só fala. Vá e diga assim, 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 pronto. Né? Esse aqui é interessante. Por exemplo, quando Isaías falou lá com o rei, né? Põe a tua casa em ordem, porque na cama em que tu estás morrerá. Se fosse hoje alguém dizer, tá, como assim casa em ordem? Que parte da casa? É a minha casa física? Não sei. Deus te falou que área? É algum filho meu? É alguma situação? Não, o que está acontecendo? Não, peraí. Gente, e segunda parte,
Deus falou que na cama que eu estarei, morrerei. Mas eu vou morrer que dia? Eu vou morrer de quê, assim? Como é que vai ser? Não, me explica isso aí. Eu vou morrer à noite, de manhã, de tarde? Quantos dias eu tenho ainda? Eu tenho 5 dias, 5 horas? Deus não especificou. Para você ver a mensagem. Só falou o seguinte, põe a casa em ordem, porque senão vai morrer. Só. E ele entendeu o recado, virou-se para a parede, chorou, entendeu. Hoje nós temos que passar a revelação de Deus, o que Deus nos manda dizer, a palavra, a profecia, e temos que explicar depois, tem que traduzir e explicar e dar detalhes. Olha aí, gente, não é bem por aí. Mas o ponto é esse aqui. Porque senão, ou muitas vezes, fica lá comprometido e é chamado de falso profeta. Eu me lembro uma feita, não sou de falar de mim, de coisas relacionadas a mim em vídeos, mas já que eu estou trabalhando uma visão dessa, preciso corroborar com aquilo que eu estou falando. Uma certa feita, eu pregando numa igreja, Deus mandou dizer algo para uma pessoa, né, uma mulher que estava lá, e eu chamei minha esposa, é claro que o correto é esse, já ando com minha esposa para que quando eu puder passar algo de Deus, precisar passar para alguma mulher, minha esposa me acompanhando do meu lado sempre, sempre. É por isso que eu não ando só, é por isso que eu só viajo com a minha esposa, tá? Por causa de questões relacionadas a essa. Mas voltando aqui, o ponto é que eu disse para a mulher, Deus falou isso e isso, eu nem terminei, ela ficou assim, não, e começou a querer fazer um escândalo, não, e não é verdade, e você está mentindo, não. Criou-se uma espécie de discussão naquele momento. O clima ficou tenso na igreja. Por causa disso, na mesma noite, terminou o culto, o pastor me chamou, falou algumas gracinhas comigo, e eu fiquei praticamente 2 anos sem voltar nessa igreja. Até que um dia, passando pela rua, o dito pastor me chamou, me abraçou, me pediu perdão, beijou no meu rosto, pediu perdão, abraçou, quase chorou comigo e disse que tudo realmente que eu havia dito lá da parte de Deus para aquela mulher estava acontecendo. Ela que tentou negar para criar uma confusão, não sei se comigo, me ter como falso profeta ou negar o que fez. O ponto é esse, que estava assim acontecendo. Mas durante 2 anos eu fiquei tido lá como falso profeta, até que Deus foi lá e mostrou que tudo realmente estava acontecendo, foi comprovado. Na data que foi falado, na data que Deus me deu, tudo detalhado que eu havia dito para aquela mulher, num culto cheio de gente, no microfone eu falei ainda, estava acontecendo, e ela, é claro, tentou aí complicar meu lado, mas acabou com isso, até me ajudando mais. Hoje a situação até melhorou. Voltando aqui, vamos continuar. 2.2, intercessões ouvidas por Deus. Vamos lá. Outra coisa que é interessante. Outra digital do profeta. Em Êxodo 32, 9 a 14, Moisés não somente mantém-se firme na intercessão, como move o coração de Deus em outra direção. O texto aqui, é claro, o contexto aqui todos nós conhecemos, naquela questão no meio do deserto, aquela viagem difícil, o povo dura serviço, o coração pesado. Deus chega a falar com Moisés em destruir, em matar aquele povo e fazer, a partir de Moisés, um novo povo, algo novo, iniciar algo. Moisés, então, chega a dizer a Deus, né, para que Deus, então, se possível fosse, para não fazer aquilo, que tirasse o nome de Moisés do livro. Moisés se colocou lá como intercessor. Olha, Senhor, o que vão dizer aí do Senhor? Tirou o povo do Egito com fortes mãos para deixar morrer no deserto. Então, Moisés, ele criou todo um processo ali para falar com Deus, e Deus, é claro, conhecendo o coração de Moisés, dando também a Moisés uma espécie de teste, prova, porque se fosse outro, diria, não, mata tudo, porque eu sou sim. Oh, Deus. Inclusive, se fosse alguns que eu conheço aí, quando Deus falou isso, olha, vou matar esse povo, fazer algo novo, vou começar algo novo a partir de você. Se fosse um que eu conheço, ele diria, ó Deus, eu já estava querendo pedir isso para o Senhor. Eu já estava pensando nisso, pedir para o Senhor matar tudo aí, essa raça não vale nada. Começa pelos da minha família, mata Arão, mata Miriam, arrebenta esse povo todo aí, destrói todo mundo. Esse povo não vale muita coisa não. E começa realmente em mim algo novo. É o que eu estou para dizer que alguns que eu conheço diriam isso. Então, Moisés, pelo contrário, ele intercedeu. Ele se colocou diante de Deus como um intercessor pelo povo. E Deus, sim, fortaleceu ainda mais Moisés e o povo, e cumprindo ali gloriosamente tudo que Deus havia de fazer. Então, uma das características do profeta é essa, ele intercede, ele busca, ele quer ver a vitória. Ainda que doa para ele trazer a mensagem difícil, pesada às vezes para o povo, mas ele não faz para ver o povo destruído, ele faz para ver o povo voltando a Deus. Ele entrega algo pesado, mas entrega com temor. Tem gente que gosta, tem gente que acha bonito. Não, Senhor, dá cajadada, arrebenta, Deus. Mata tudo, Deus. Aleja, Deus. Joga no leito, Deus. Joga no túmulo, Deus. Bota a pedra em cima. Tem gente que gosta para desses negócios. Eu não sou muito fã. Então a gente, ainda que essa mensagem seja dura,
E precisamos nos fazer valer do amor para entregar essa mensagem. Continuando aqui, Miriam só foi curada quando Moisés intercedeu por ela. Miriam se levantou contra Moisés. E quem intercedeu? O Moisés. Olha aí, gente, que lição maravilhosa de um profeta de Deus, um homem de Deus. Ainda que se levantem contra ele, ainda que intentem contra ele, ele precisa usar de amor, misericórdia, paz, graça. Miriam levantou. Família, dói mais. Mas Moisés intercedeu por ela e Deus bradou gloriosamente na vida dessa mulher. Então tá aí um segredo para nós. A identidade do profeta. Tá? Ele não olha com o olhar de fazer mal para as pessoas. Ele simplesmente intercede pelos que até quem se levanta contra ele. Concluindo aqui, Deus disse para Abimeleque devolver Sara e contar com a oração de Abraão. Somente isso poderia livrá-lo de consequências bem piores. O texto conhecido de novo, Abraão tem que ir àquela região, difícil ficou para ele. Chegando lá, Abimeleque cresceu os olhão na Sara. Abraão, para não morrer, disse que era irmã. Sara foi levada para lá. Abimeleque intentou algo ali contra ela. Deus agora lançou a sua ira contra Abimeleque. Abimeleque, não sabendo bem o que fazer, Deus agora manda que ele vá lá, devolver Sara novamente para Abraão e pedir para Abraão ainda interceder por ele. Ele é profeta, pede ele lá para ele interceder. E Abraão, é claro, acaba intercedendo. Então, olha que coisa interessante. A palavra, o verdadeiro profeta, uma das características dele é que em tempos de crise, quando tudo parece perdido, ele é um instrumento de Deus para trazer paz e calmaria para as situações. Está aí. Continuando aqui, vamos lá. A autoridade do Espírito Santo, outra característica, outra digital do profeta. Ele tem autoridade? Vem dele? Não, é do Espírito Santo. A religião pode se perder em suas práticas, tornando-se vazia e enfadonha. E como pode? Nessas horas, a voz de Deus será ouvida pelos profetas. Quando a questão ficar só a mera formalidade, né? Tem a coisa que a gente faz, parece que só por fazer. Há cultos que são muito mecânicos, a liturgia é mecânica, tudo parece estar só cumprindo uma espécie de calendário, né? Uma pauta. Nessa hora, quem faz a diferença? Nessa hora, os profetas de Deus, os genuínos, aqueles que estão diante de Deus, são levantados por Deus para fazer diferença. São eles que recebem autoridade para denunciar o pecado de seus servos, dos servos de Deus, é claro, e exigir mudanças que atendam aos anseios divinos. Ou seja, todo mundo diz isso aqui que eu vou falar, não é novidade não. Vai num lugar e sente um clima pesado, funesto. Gente, eu fui pregar em tal lugar, eu fui falar, eu senti algo pesado, ruim. Parece que tem pecado escondido nesse lugar. Já percebeu? Parece que não flui, a igreja vai, não vai, não vai, não vai, acaba não indo mesmo. Então nessa hora, o que vale aí? É a palavra profética, o profeta é o homem de Deus sendo levantado, é a mulher de Deus, é Deus usando, é o Espírito Santo dando a essa pessoa autoridade para corrigir o erro, para confrontar o erro, autoridade para dizer na face, olha, tu é que é o perturbador de Israel, como Elias disse lá para Acabe, quando for chamado também de perturbador. Elias foi lá e disse, tu e teu pai, tua família, tua casa é que são os perturbadores de Israel. Aquela autoridade que Deus dá para nós confrontarmos o erro, independente de se liderança vai gostar ou não. Isso é maravilhoso. A autoridade vem do Espírito Santo. Tá? Então que nós aprendamos a lidar com isso aqui, tá? A autoridade de Deus na nossa vida, do Espírito Santo de Deus. E não alguém que se acha, ou quer jogar uma indireta, ou descobriu por boca de alguém que está acontecendo alguma coisa, aí já quer chegar lá e aparecer. Não, isso aqui é autoridade divina. É Deus ensinando a nós, servos do Senhor, como o profeta nesse sentido, a como lidar verdadeiramente com a situação difícil. Continuando. Terceiro e último tópico, as características de um profeta. Agora vamos ver as características, né, pertinentes a um profeta. Em primeiro lugar, em relação aos reis. Como é que era a questão profética em relação aos reis lá na Antiga Aliança? Era assim. O rei era a pessoa escolhida para estar à frente do povo, exercendo autoridade política e militar. Então, quem era o rei? A partir do capítulo 9 de 1 Samuel, a gente vê lá, Deus levantando Saul. Aí 10, né, ele está preparando Saul, melhor dizendo. No 10, Saul é levantado, ungido. No verso 1, diz que Samuel deu um beijo em Saul e disse, porventura não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a tua herdade? O que é isso aqui? E muitos confundem isso. Há quem diga, não sei quem inventou isso, quem foi o teólogo que inventou isso, né, o teólogo aí de cabeceira, que diz que Saul não era rei, Saul era capitão. Alguém me perguntou isso um dia. Falou, Saul era rei ou capitão? Falei, se você ler 1 Samuel e ver lá capitão,
a shirei, a expressão hebraica, quer dizer o quê? Não quer dizer que ele não era rei, quer dizer que naquele tempo o rei ia a peleja, o rei ia a batalha, o rei comandava, o rei não ficava só sentado no trono, olhando para cima. O rei ia para a guerra, o rei acompanhava o exército, o rei ia diante do exército, o rei estava ali pronto, por isso chamado capitão. Alguém que ia à peleja. Mas lá no livro de Atos dos Apóstolos, né, que nós vemos ali, capítulo 13, mostra-nos que ele era rei. Isso é importante. Então traça esse paralelo aí. 1 Samuel 10, 1, está lá o termo capitão, mas Atos capítulo 13 nos mostra rei, o termo rei. Saul, rei, por 40 anos, rei. Então Saul era rei, tá? Um rei capitão, um rei comandante, um rei general, um rei que ia ao exército, um rei que lutava, um rei que... Por isso esse termo, por isso essas duas colocações aí, para você entender melhor. Mas o ponto é, o rei era essa pessoa aí, essa autoridade política e ao mesmo tempo militar. No entanto, isso não ocorria com os profetas. Diferentemente disso aí, os profetas eram o quê? Eles tinham que ser chamados por Deus. Houve um tempo, né, em que os reis escolhidos chamados por Deus, quando Saul, embora o povo diga que foi, embora muitos dizem, né, digam, melhor dizendo, hoje, que foi o povo que escolheu Saul, a Bíblia não mostra o povo escolhendo Saul, tá, gente? É tomar cuidado de falar certas coisas. A Bíblia mostra o povo pedindo um rei. Quem seria, ninguém falou. Queremos um rei, 1 Samuel 8. 1 Samuel 9, Deus preparando a situação, Saul buscando a jumenta lá, mas... E 1 Samuel 10, onde eu acabei de citar, Samuel é quem beija da parte de Deus, e quem chama, Samuel é quem diz, Saul é ungido, então dando a entender que Deus é quem traz essa escolha, embora o povo tenha pedido, Deus é quem escolhe, mas com o passar do tempo, o Saul é quem acabou se corrompendo, anos depois. Já o caso de Davi, Deus de novo, 1 Samuel 16, 1. Até quando terás tu, dó de Saul, havendo eu, Deus, o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Levanta, vem, enche o teu vaso de azeite e vem, porque enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho quem? Eu, Deus, provido de um rei a Israel. Então é comum dizerem, as pessoas, não sei porquê, que Deus escolheu Davi e Deus não escolheu Saul, só Davi. Haja vista o fato de que Deus escolheu dois, para mostrar uma coisa. Quando eu sou escolhido por Deus e permaneço onde Deus me chamou, bênção, Davi, embora tenha errado algumas vezes, mas reconheceu o erro. Quando eu sou chamado por Deus, o caso de Saul, mas me desvio daquilo que Deus me chamou, a ruína vem a mim. Então, o povo pediu um rei, só não disseram que era Saul. Ninguém disse que era Saul, só pediram um rei. Deus é quem traz Saul para dentro do cenário da história de Israel. Voltando aqui, né, para ganhar tempo, então o profeta era chamado por Deus, o profeta era chamado Deus, Deus é quem dizia, era Deus quem dizia se a pessoa era profeta ou não, não eram as pessoas ao redor. Isso é maravilhoso. Geralmente a escolha do rei tinha a ver com sua linhagem, e a unção que recebia era para capacitá-lo no exercício da governança. Então, já se sabia quem seria o rei. Era uma questão ligada a uma questão hereditária. O pai fulano é o rei, logo seu filho, o príncipe e tal, lhe sucederia, na maioria dos casos, o primogênito. Havia casos que não, como o caso de Salomão, tal, que não era o primogênito de Davi, mas ainda assim, sabíamos quem era o rei, logo, falecendo mesmo, ou doente o mesmo, logo sabíamos, ó, fulano, filho, vai ser o rei. Era um ponto. Então ele não era ungido para ser rei, consagrado. Ele já era o rei, já visto o fato, já seria, melhor dizendo, o rei, mas essa unção, essa consagração, era uma capacitação para que ele pudesse desempenhar aquilo na qual ele estava designado a desempenhar. Só isso. Já a escolha dos profetas, por sua vez, não tinha relação com a linhagem ou com o reconhecimento de reis para falar em nome de Deus. O profeta era escolhido por Deus, chamado por Deus, capacitado por Deus, usado por Deus, protegido e guardado por Deus. A relação do profeta era mais com Deus do que com o povo, era diretamente com Deus. Esse é o ponto, tá? Então, reis, linhagem hereditário, pai para filho, esse é o processo. Família X reinava. Reis, profeta não. Deus, Deus, Deus e o profeta. Continuando, vamos embora aqui. Em relação aos sacerdotes, assim como ocorria em relação aos reis, a condição de sacerdote tinha a ver com sua origem familiar. Olha algo parecido com os reis aí, mais uma vez, só que agora é sacerdote. E familiar aqui você pode trazer lá ligado ao quarto filho de Jacó. Quem é o quarto filho de Jacó?
Rubem, Simeão, Levi, Judá. Quarto filho. Né? Desculpa, Rubem, Simeão, Levi, perdão, terceiro filho, desculpa. Então, o terceiro filho, Levi, da tribo de Levi. Então, sacerdote era alguém que vinha, por conseguinte, da tribo de Levi. Lembra o que aconteceu com a tribo de Levi? Números capítulo 4. Se você tiver tempo, professor, use aí na sua aula. Deixa eu tentar fazer um resumo aqui, que eu estou com a Bíblia fechada, então estou falando aqui diretamente, porque como eu não edito os meus vídeos, não tem corte, nada, se eu errar, errei. Se sair algum barulho estranho, alguma coisa acontecendo, não estranha não. Como eu não sei trabalhar com edição, meu computador não consegue editar, se eu tentar, é 2 anos para fazer um vídeo, então eu vou direto, eu ligo aqui a câmera e vou até o fim. E seja o que Deus quiser. Mas voltando aqui, o que é o ponto? Ora a Deus para que Deus me dê condições de melhorar ainda mais o conteúdo do canal. Por isso que não está melhor, é que eu não tenho recursos para fazer isso ainda. Voltando aqui, o que é o ponto? Entender que lá nós temos uma família, quem? Levi, 4 troncos, quem? Araonitas, que seriam os filhos de Arão, os sacerdotes. Nós tínhamos os Gersonitas, Meraritas e Coatitas. Dentre eles nós temos aqui o ponto, entender que os filhos de Arão, ou o tronco de Arão, eram os sacerdotes. Estavam destinados a exercer o sacerdócio em Israel. Então é algo familiar. Ao passo que o sacerdote estava ligado à tradição e às normas culticas, o profeta era imagem própria da liberdade. Então, o sacerdote, para ele exercer o ministério, havia todo um critério, parâmetros que ele tinha que seguir. Esse é o ponto. O sacerdócio era exercido baseado naquilo que Deus deixou como lei para o sacerdote fazer. Ele não tinha autonomia para fazer o que quisesse, como quisesse, falar o que quisesse, nem mesmo havia algo inesperado, algo diferente, algo improvisado, não. Ele seguia toda uma cartilha. Esse é o sacerdote. Já o profeta não. O profeta ele era a imagem da própria liberdade, ou seja, Deus usava o profeta de uma forma aqui, outra ali. Ora ele profetizava algo verbalmente, oralmente. Ora ele fazia algo e esse algo feito por ele representava ali a profecia. Ora ele era a própria profecia. A situação, lembra de Oséias casando com aquela mulher de prostituições? A vida dele, o casamento, tudo relacionado à profecia. Então, já para o profeta, diferentemente do sacerdote que estava preso ao culto, à liturgia, a todo aquele processo que tinha que ser feito, aquela cartilha a ser seguida, lá no livro de Levíticos, mostra isso claramente, o profeta tinha uma liberdade maior para falar, profetizar e ser usado por Deus. Muitas vezes, seu desprendimento em agir, sem as amarras dos costumes e regras, gerava conflitos e incompreensões. E nem todo mundo entendia isso. Se tem um exemplo aqui, não tenho tempo mais, que o vídeo já está um pouco esticado aqui, eu preciso concluir o vídeo. Mas Oséias, gente, um profeta casar com um homem de prostituição, desculpa, um profeta casar com uma mulher de prostituições, lembrando uma coisa, isso gera uma dúvida. Há um vídeo meu aí que eu falo sobre o livro do profeta Oséias, talvez eu coloque um card aqui, um livro não, é um livro e um vídeo também, né, que eu falo sobre o livro do profeta Oséias, e existe uma dúvida. Há quem pense que Oséias teria casado com a mulher que era prostituta mesmo, mas há quem pense, baseado no hebraico, até mesmo a questão ligada ao presente, ao futuro ali, a terminologia hebraica, que ele teria casado com uma mulher que Deus já havia dito, olha, ela não é prostituta, mas ela é uma mulher dada, ela vai se tornar. Ele casou-se com ela, sendo uma pessoa, vivia uma vida normal, aparentemente, mas que Oséias já sabia da parte de Deus que ela se tornaria prostituta. Então isso aí é uma coisa a se pensar, a se comentar. E meu zap está aí. Se quiser falar um pouco sobre isso, a gente comenta mais. Continuando aqui, vamos lá. Mas essas regras, algumas coisas que os profetas faziam, gerava uma espécie de conflito. Nem todo mundo compreendia bem isso aí. Concluindo, né, mais uma aula, finalizando aqui, né, mais uma aula, vamos lá. Muitas vezes, os profetas travavam, batalhas solitárias, independentes de sacerdotes e de reis. Sacerdotes raramente conseguem olhar para além do templo. Olha que coisa interessante. Sempre caberá ao profeta opinar sobre questões nacionais, porque seu olhar e seu chamado transcendem as questões meramente religiosas. Está aí mais uma aula. Que Deus lhes possa falar melhor e gloriosamente. Peço perdão pelos erros, algumas questões aí. Nós estamos trabalhando para melhorar, tá? Que Deus e Cristo abençoe. Orem por nós, gente. Orem pela minha casa, orem pela minha família. Sentindo vocês aí o desejo de contactar-nos, levar-nos à igreja de vocês para estar ministrando aí, não considere isso como um autoconvite, como esteja me dizendo, me leva, mas às vezes as pessoas não sabem, não conhecem, a gente ministra, prega a palavra, leciona seminários teológicos,
que você sentir de Deus. Encontre casais, a gente ministra também, que se vocês precisarem, estamos à disposição. É só nos chamar. Amém? Estaremos aí, minha família e eu, para juntos glorificarmos e bendizermos o excelso nome do Senhor. E entrando em contato conosco, você vai descobrir que não é tão difícil assim, é coisa mais simples, tá? A gente não tem essa, por assim dizer, você entendeu onde eu quero chegar. É simples, tá? Deus abençoe vocês. A paz, Senhor Jesus, a todos. Que Deus abençoe os amigos que estão se inscrevendo aí no nosso canal, embora já expliquei que o meu foco aqui não é ser um youtuber, é ajudar você, professor, você, aluna, você que ama, assim como eu, a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.